Oi, meu nome é Raíssa e hoje eu vim relatar para vocês, responder algumas perguntinhas sobre uma situação de falta de cuidado que eu passei na minha vida. Espero que vocês gostem. Pode compartilhar uma situação em que, em retrospecto, você percebeu que faltaram com cuidado com você? Isso te afetou durante a vida? Então, eu vou contar a história do princípio da minha vida. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 meses, eu morava com a minha mãe, com a minha irmã, ela tinha uns 2 anos, quase 3, e a gente morava numa casa. A minha mãe é uma pessoa que, durante muitos anos da vida dela, ela gostava muito de beber, ela era uma pessoa etilista. E ela gostava de sair de noite, então deixava eu e minha irmã sozinha em casa, duas menores acompanhadas, deixava a gente dormindo e saía pra ir beber, ir pra forró, esse tipo de coisa. E nesse período da minha vida, né, quando ela deixava eu e minha irmã sozinha, eu e minha irmã acordava, a gente geralmente não comia, ou ela esquecia de dar comida pra gente distrair, ou basicamente como a gente ficava sozinha, né, uma criança de 3 anos não consegue cuidar de outro de 8, a gente passava por essa situação de maus tratos. Então, passava fome, sede, não tinha ninguém pra dar cuidado, carinho, suporte. E isso aconteceu durante quase um ano, né? Até que os vizinhos reclamavam muito. A minha avó era uma rede de suporte, mas ela não morava com a gente, então às vezes ela vinha buscar ver minha irmã, ficava com a gente, levava pra casa, cuidava. Eu era uma criança muito gordinha, então parte do meu pescoço, braço, pernas e coxa ficava muito assada por conta do calor e do atrito, e geralmente chorava muito por conta disso. E a minha avó, geralmente, quando via, né, que tava muito forte, ela pegava, levava, cuidava da minha irmã, como eu disse, e tratava. Levava, a gente levou pra minha casa da minha mãe, a minha mãe fazia a mesma coisa, deixava a gente sozinha, maltratava a gente, batia na minha irmã com escova, deixava eu e ela com fome, até que um dia uma tia nossa, que mora no Nordeste, veio, viu toda a situação e levou a gente pro conselho tutelar. Foi por toda a questão dos maus tratos. E eu não sei mensurar o quanto isso me afetou na minha infância, porque seria a fase de eu ter conexão com a minha mãe. É tanto que hoje eu não consigo olhar, sentir carinho e apreço por ela justamente por isso, porque não tivemos essa conexão quando criança mesmo. Depois que eu e minha irmã fomos levados para o conselho tutelar, a minha avó foi notificada, né, que nós estávamos lá. Ambas foram retiradas de lá e, no caso, a gente foi morar com o nosso pai. A gente morou com ele, eu tinha mais ou menos quase um ano e a Raquel tinha 3. E a gente ficou lá de 1 ano até 5, no caso a Raquel tinha 8, e depois a gente foi morar com a minha avó. Não só eu e minha irmã, como também os meus irmãos, que são filhos de outra mulher, eles passaram por a mesma coisa. A mãe não cuidou, abandonou basicamente da mesma forma, eles só não passaram pelo conselho tutelar. A minha avó simplesmente foi, pegou eles moraram com meu pai, basicamente a vida toda, teve períodos de morar com a minha avó, e eu e minha irmã moramos com ela, minha irmã até os... Não, a minha irmã tinha 19, eu tinha 19, eu tinha 22 quando eu saí da casa da minha avó, e eu morei até os 23 anos com a minha avó. Você acha que é possível uma pessoa não reconhecer que sofreu com a falta de cuidado? Quais seriam as implicações disso? É totalmente possível. Demorou muito tempo até eu entender o que não ser criada pela minha mãe me causou. Então, entender realmente esse trauma do não cuidado dela. Eu ainda não entendo o que isso me traz realmente de consequência, né, psicologicamente falando. Eu sei que eu sempre vou sentir falta de alguma coisa que eu não tive. Então, a minha avó foi minha rede de apoio, ela cuidou de mim, mas ela era uma pessoa muito rígida. Então, eu não tenho aquele carinho, aquele acalento de mãe, aquela... Não sei nem explicar, porque, enfim, realmente eu não tive. E isso traz muita falta, isso traz muito prejuízo, né? Porque eu não tive aquele contato, não tive aquela relação de mãe e filha. Então, basicamente, eu não tenho esse sentimento de base. Algumas coisas na minha vida eu posso fazer justamente por conta dessa falta, mas eu não sei te explicar necessariamente o que, né? Porque eu ainda não entendi esse trauma. De que forma a falta de cuidado pode ter afetado sua visão de mundo? Eu vejo que a falta desse cuidado da minha mãe me traz uma certa insegurança em relação ao abandono. Então, eu não tenho problemas em encerrar ciclos, mas eu tenho um problema de como esse ciclo vai ser encerrado.
Então, se a pessoa simplesmente parar do nada, não falar comigo mais, não me dar uma satisfação de fato, isso realmente, tipo, me deixa muito transtornada. Então, o que eu fiz, o que aconteceu, por que a pessoa parou de falar comigo, foi algo que eu fiz. Então, eu nunca me pergunto se foi a pessoa de fato, enfim, que ela mudou de opinião, mas eu sempre me culpo e tento achar um defeito em mim. Tipo, não necessariamente que tem algum defeito em mim, às vezes as pessoas realmente querem se afastar e não querem te dar satisfação, mas eu tenho sérios problemas com isso. Então, se eu encerrar o ciclo, então, se eu tomar a decisão, por mim tudo bem. Agora, se a outra pessoa tomar essa decisão e em momento algum ela me comunicar ou me deixar algo claro, isso, tipo, vai me afetar. De que maneira sua rede de apoio influencia sua resiliência em momentos de crise? Como eu fui criada por uma pessoa, que no caso é minha avó, né? Ela é uma pessoa de bastante idade. Mesmo que ela tenha a forma de carinho dela, ela não é uma pessoa muito carinhosa. Então, ela tinha a forma de contato dela, mas não era de abraços, beijos e muito apoio. Então, muito da minha resiliência vem da minha própria pessoa. Então, eu tive que aprender sozinha, né? Nas batalhas, nos momentos ruins, bons, era eu e eu mesma. E desenvolver isso foi bem complicado. Né? Desenvolver isso já é ruim, desenvolver isso sozinha se torna 2 vezes mais complicado. E eu consegui desenvolver da melhor forma, né? E fui trabalhando, enfim, aprendendo as coisas na raça mesmo. Como você chegou à conclusão de que houve falta de cuidado na sua vida e que isso te afetou em vários âmbitos? Demorou muito tempo, né, pra eu entender que a história que me contavam era a minha história e que eu passei por maus tratos. Quando uma pessoa passa por maus tratos, enfim, depende de como é, demora muito tempo pra ela entender o que realmente aconteceu naquela situação. E demorou muito tempo pra eu entender. Eu só lembro, né, quando eu era criança, que eu tinha essa falta, dessa angústia, né, essa necessidade de querer uma mãe, de estar ali com uma pessoa que, tipo assim, realmente me amasse incondicionalmente, cuidasse de mim incondicionalmente. E demorou muito tempo pra eu, né, entender, colocar a história que fez o contexto de eu ser retirada da minha mãe e somar com os traumas, somar com aquela foto que eu não sabia de onde vinha e demorou um tempo. O que isso trouxe de falta pra mim, o que isso me causou. Durante muito tempo eu fui uma pessoa muito insegura e eu não me entendia como pessoa, não me achava bonita. Demorou muito tempo até eu me entender como pessoa, me achar bonita, me conhecer de fato, né? E isso eu tive que fazer basicamente sozinha. E eu sempre acho que eu vou ter essa falta, né? De ter ali uma pessoa realmente que me ama incondicionalmente, não que a minha família não me ama, minha família me ama, mas não comecei que a minha mãe me amaria, se ela tivesse de fato, né, me amado. Que todo mundo cuidou de mim, mas não que a minha mãe tenha cuidado de fato. Então, eu sempre vou ter essa falta. E o medo de perder as pessoas, o medo que as pessoas saiam sem avisar de nada, é justamente por isso. Então, é um trauma que nunca vai ter cura. Mesmo que tenha uma rede de apoio, tenha uma rede de apoio maravilhosa de amigos, parentes, sempre vai ter aquela faltinha de, tá, e cadê aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa que você pode chegar, abraçar e ter tudo, né? Porque realmente eu não tive isso e demorou muito tempo até eu realmente sair dessa perspectiva do trauma, né, que eu vivi, enfim, que eu não entendia que era um trauma, até eu somar realmente com o que aconteceu e chegar a essa conclusão. Então foi bem complicado. Como você lidou com o sentimento de abandono para se tornar quem você é atualmente? Como você se sente hoje em relação a esse assunto? Como eu já tinha dito, né, é muito estranho você entender que a sua história, na verdade, é o seu trauma, né? E vou falar uma situação que eu, enfim, não tinha estado antes, mas que eu acabei de lembrar, que foi quando eu fui conhecer minha mãe. Eu tinha, acho que uns 4, 5 anos, eu tava na casa de uma conhecida da minha avó, que é prima dela. E eu lembro vagamente, tipo assim, da casa, né? Hoje eu lembro muito mais porque eu fui recentemente na casa dela, que está a mesma coisa, por sinal, muito legal. E eu lembro da minha avó estar sentada numa cadeira, e eu estar sentada no colo da minha avó. E eu não olhava pra cima, eu só ficava assim de cabeça baixa. E eu lembro de falar pra minha avó, avó, pelo amor de Deus, não deixa ela me levar. Tipo, cara, era minha mãe. E eu não queria que a minha avó deixasse ela me levar. E eu tenho um pai, né? Não falei muito dele, mas eu tenho um pai que ele foi um pai sempre ausente, mas um ausente presente.
Eu falo que ele é assim. Então, ele participou da minha criação em alguns pontos, mas nunca ativamente. Sempre foi mais a minha avó. E eu tenho irmãos mais novos, por parte de mãe. Crianças, essas que não têm culpa de tudo que aconteceu comigo. Mas são crianças que eu não consigo reconhecer de fato como irmãos. Então, às vezes, quando eu vou na casa da minha mãe, que a gente, né, tem uma relação diferente, quando eu vou lá e eles me chamam de irmã, pra mim ainda é algo sonoramente estranho. Então, às vezes eu escuto e demora um pouco pra eu processar, né, a informação. Eu entendo que eles são os meus irmãos, eu tenho total ciência disso, mas ainda é estranho, tipo, em relação a sentimento. Não que eu não goste deles, mas não como eu gosto dos meus outros irmãos por parte de pai. Como a minha irmã, como o meu irmão Luan, meu irmão Leandro, que são pessoas que eu convivi mais tempo, né? E é muito estranho você pensar nessas perspectivas do trauma, né? E que afeta outras pessoas, porque isso me afeta muito. E isso afeta a minha relação com as pessoas que convivem, né? Hoje, a minha relação com a minha mãe, eu vou visitá-la, é uma pessoa que eu entendo que é minha mãe. Não tem como eu não receber aquele carinho dela, eu também não tenho aquele grande carinho, aquela grande emoção por ela. Então, acho que entre a minha avó e a minha mãe, eu tenho muito mais emoção pela minha avó paterna do que pela minha mãe de fato, né? E é uma coisa que eu tento trabalhar em mim diariamente, mas eu também não posso me forçar, porque realmente eu vivi um trauma muito grande. Hoje em dia, eu lido muito bem com isso, né? Não muito bem, porque querendo ou não é um trauma. Eu lido bem, assim, em relação à situação. Eu não tenho raiva, eu não tenho rancor. Eu entendo que no momento da minha infância, minha mãe não podia me dar aquele suporte e aquela rede de apoio. E ela teve as questões dela, os problemas dela, ela já tentou conversar comigo sobre, não soube explicar muito bem, mas eu entendo que, enfim, no momento ela não conseguia me dar aquilo. Hoje ela tenta, e eu tento receber, mesmo que com dificuldade, justamente por conta do trauma. A minha família foi uma rede muito grande, tenho muito apreço, muito carinho por eles. As pessoas que entraram na minha vida também. Teve pessoas que, claro, saíram, né? Ninguém é eterno. Hoje entraram novas pessoas e essas novas pessoas vão suprindo algumas lacunas e alguns espaços que ficaram dessa falta. Pode-se dizer que eu sou uma pessoa normal, né? Então eu vivo normal, eu estudo, eu trabalho, eu consigo me relacionar muito bem, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar, eu consigo conversar basicamente com qualquer pessoa. Então, se você pegar uma caneta e eu falar, essa caneta aqui é azul, a gente vai começar a falar sobre essa caneta azul e vai ser muito legal. E assim, não é fácil você sair de um trauma ou lidar ou tentar entendê-lo. Eu ainda tenho muita dificuldade de entender, né? Por tudo que eu passei, mesmo que na época eu não tivesse a consciência, hoje eu tenho a consciência. Sei que eu sempre vou sentir falta de ter realmente uma mãe que me desse carinho, afeto e esse aconchego. E hoje eu lido muito bem. E se um dia eu tiver um filho, eu pretendo não deixar ele passar pelo mesmo que eu passei, né? Tipo, de não ter uma mãe ali pra cuidar dele, de não ter uma rede de apoio como eu queria ter tido. Então, é isso, foi um prazer.